o Eric lembrou bem a Gênesis, por exemplo, do corpo fluídico de Jesus. O que foi? Olha, gente, né, o Espiritismo ele não vai entrar na ideia de que o corpo foi roubado, se não foi roubado. Ele vai apresentar uma teoria racional e é claro, sempre observando que Deus não vai derrogar leis nenhumas, né, porque elas, como o Eric lembrou bem, ela é perfeita. Mas se você estuda, a gente vê Kardec refutando a ideia, né, de Jesus estar aqui somente com o corpo fluídico, na espécie de uma gênere, né? E como aí tem as religiões que defendem as suas ideias, o Espiritismo não entra nesse campo. Ele entra num campo onde é racionalmente explicado do ponto de vista científico. Mas eu devolvo aí, Michel. E ele mostra algo muito importante. Se eu evocar os espíritos, muitos vão dizer, Adão existiu, foi um homem. Alguns vão descrever Adão. Então, Kardec está ensinando como que a gente dialoga com os espíritos. Ele mostra, olha, é mais racional que seja uma alegoria. Mas há espíritos que vão dizer, vão até descrever, vão dar a cor do olho, a cor do cabelo. Da mesma forma que se eu evocar os espíritos e disser assim, existe céu e inferno, muitos espíritos vão dizer, existe, vão descrever o céu e inferno. Lá no finalzinho do livro dos espíritos, a gente está no início. Mas Kardec vai fazer isso no livro todo. Lá no final do livro dos espíritos, ele pergunta, por que há espíritos que dizem que há céu, que há inferno? Porque há. Há espíritos que dizem que há céu, que há inferno. Tem espíritos, se tu perguntar para eles questão de biologia, como é que é a biologia? Eles vão querer explicar. Eles vão querer explicar a história. Mas o espiritismo, ele não trata de outras ciências, isso é trabalho do homem. Eu não posso usar a evocação com os espíritos para ficar resolvendo problemas históricos. Então, é como se então, qualquer pergunta que eu faça que fuja do tema do espiritismo, eu só vou ter o quê? Opiniões e sistemas. Somente opiniões e sistemas. Mas quer dizer, veja, é verdade ou mentira? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem os meios de averiguar. Por isso que o Kardec é muito sábio, tu não pode tomar partido. Porque tu não tem os meios de averiguar a verdade da informação. Então tu não pode tomar lado. Então tu tem que usar o quê? O raciocínio, critérios científicos para não entrar em contradição, a probabilidade mais lógica. E se eu não consigo sair disso, eu abandono essas questões. Que foi exatamente o que Kardec fez. Ele fez várias questões sobre tudo para os espíritos. E percebeu aquilo que não era possível tirar dali verdades. Apenas hipóteses que eu não tenho como averiguar. Por isso que eu digo que é uma confusão do meio espírita. Mas o espírito disse. Mas sim, mas ele disse porque os espíritos dizem as coisas como nós dizemos. Mas eu não uso a opinião do espírito como critério, eu uso a ciência como critério. E o que diz a ciência espírita? Não adianta você perguntar isso. Porque o espírito pode dizer e você. Como é que você vai averiguar? Como é que você vai averiguar se aquela informação é verdadeira? Sabe qual é a conclusão que Kardec vai mostrar depois? Ele diz isso lá no Evangelho. O ensinamento do Espiritismo é exclusivamente moral. Exclusivamente moral. Ele diz taxativamente. Por quê? Porque os outros conhecimentos não é da competência do Espiritismo. Porque ele não tem os meios de averiguar. Então, todo conhecimento que ele se propõe é um estudo moral. Só que, curiosamente, esse é o mais útil, o mais importante para o espírito avançar na escala espírita e se tornar espírito superior. Porque alguém poderia dizer, mas só moral? É a moral espírita. Porque ela conseguiu construir bases para a sua moral.
A religião tem a sua moral, mas por que a religião tem dificuldades em implementar a moral no mundo? Porque as bases da religião o ser humano não aceita. Eu digo assim, olha, você tem que praticar o bem, porque senão você vai para o inferno. Veja, eu estou dizendo para você praticar o bem, é um preceito moral. Mas a base, a premissa é que se você não praticar, você vai para o inferno. As pessoas não levam isso a sério, em linhas gerais. Tanto é que não mudou a humanidade. Agora, quando o Espiritismo diz você tem que praticar o bem, por quê? Conversa com quem não praticou o bem através da evocação e vê como é que ele está. Olha, agora eu apresentei um fato para justificar a prática da moral. Conversa com o seu parente desencarnado, aquele parente que era cheio de vícios morais, para ver como é que ele está, o que ele tem para dizer. Então, os fatos espíritas, através da evocação, justificam a prática da moral. Por isso que tem mais força. Mas, ao mesmo tempo, ela não prejudica a religião. Porque agora eu ajudo a religião com mais elementos científicos, a justificar a prática da moral. Eu não preciso usar o inferno. Eu posso interpretar o inferno como um estado espiritual temporário de sofrimento moral do espírito após a morte. Ele vive um inferno moral porque ele praticou o mal. Por isso ele não deve praticar o mal. Então eu torno mais racional e não preciso jogar fora a religião. Mas eu faço uma leitura. Vejam, ele não jogou fora a ideia de Adão. Eu não preciso negar a religião para aceitar a ciência. Ele só disse, é mais racional, com mais razão, pensar que Adão representa uma idade, um povo. Percebe? Essa é a genialidade de Kardec. Isso que é muito importante da gente entender. Passo para vocês. Exatamente, exatamente. E é isso, ele vai dar uma interpretação simbólica, figurada, né? Como ele faz com o diabo, que é representação do mal, né? Ou com o Eduardo falou aqui da questão da serpente, né? A interpretação simbólica, não vai, obviamente, interpretar literalmente essas coisas, né? Ou vai pegar o dogma, né? E vai dar uma interpretação a partir do espiritismo, né? Como ele faz com os anjos, né? Ele vai dizer, não, o anjo ele não é um ser que já foi criado puro, porque isso seria injusto. O anjo é um ser é um espírito que foi criado simples e ignorante, mas que chegou ao estado de espírito puro pelo mérito, né? Mesma coisa que ele faz com os demônios. Ele vai dizer, o demônio pode ser interpretado como aquele espírito que se desviou momentaneamente para o mal, mas que um dia vai chegar à perfeição. Então ele, até de maneira pedagógica, né, partindo do conhecido, ele vai dar uma interpretação mais racional para esses dogmas e para essas questões, né? Eric, e passa por essa pergunta que está aqui, porque acho que ela merece ter uma certa atenção. Então, a figura do diabo é uma hipótese de sua inexistência no Espiritismo? Eu acho que essa pergunta merece uma certa atenção. Até olhando a pergunta que ele fez ali embaixo, né? Sobre... Aí, Kardec fala disso no capítulo do Livro dos Médiuns sobre o sistema, a hipótese dos sistemas, né? Havia pessoas que acreditavam que só espíritos bons se comunicavam, outras acreditavam que era só demônios, né? Aí Kardec fala, como é que você pega uma comunicação de Santo Agostinho lá com aquela perfeição moral e filosófica que fala que o demônio poderia... Então o demônio está direcionando as pessoas para Deus, né? Então o demônio está jogando contra ele mesmo, né? É claro que existem espíritos mistificadores, né? Que se passam por bons, né? Mas esses espíritos mistificadores você sempre vai observar que eles, em algum momento, eles tropeçam, né? Agora, você vai analisar as comunicações de Santo Agostinho, por exemplo, na obra de Kardec, é perfeito é uma elevação moral e filosófica em todas as comunicações, né? Então, esse sistema dos demônios que algum religioso poderia propor, né? Que as comunicações espíritas, na verdade, são origem demoníaca, né? Que se acusava,